Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. Um tema tem causado muita polêmica no país. O projeto Escola Sem Partido tem proposta tramitando na Câmara e já esteve também no Senado, além de um movimento criado em torno dessa bandeira. Mas afinal, o que exatamente tratam os seus defensores e os seus críticos? Para esclarecer as dúvidas, convidamos o próprio fundador e líder do movimento Escola Sem Partido, o advogado Miguel Najib, e também a professora Catarina de Almeida Santos, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, a UNB. Antes de começar a nossa conversa, eu vou chamar a jornalista Graciele Bittencourt, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Maranhão, o movimento Escola Sem Partido foi criado em 2004. De lá para cá, diversos projetos de lei sobre o tema foram apresentados nos estados, nos municípios e também tramitam projetos na Câmara e no Senado. Segundo o projeto original, as escolas devem colar cartazes com uma relação de 6 deveres do professor. Entre eles, a proibição de promover qualquer corrente política, ideológica ou partidária. O texto diz também que o professor deve respeitar o direito dos pais de dar aos filhos uma educação moral e religiosa de acordo com as convicções de cada família. As sessões para discussão do assunto no Congresso têm sido marcadas por muita controvérsia. Manifestantes a favor e contra lotam o plenário. Maranhão, caso esse projeto de lei venha a ser aprovado, que impacto isso vai ter na relação professor-aluno? Olha, Graci, isso é o que a gente vai tentar discutir aqui nesse estúdio durante esse programa. Mas, antes de começar, eu vou reforçar que ao longo da nossa conversa, nós vamos tratar desses 6 itens que formam a base do projeto Escola Sem Partido. O primeiro deles diz especificamente o seguinte: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Miguel, o que é que a gente pode esperar de uma escola com esse nível de proposta e como é que isso pode ser encarado? É uma restrição? É uma censura? O que é isso? Bem, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a proposta do Movimento Escola Sem Partido não está criando nenhuma nova obrigação para os professores e nenhum novo direito para os alunos. Tudo aquilo que está no projeto, a começar pelo primeiro dever do professor, que você acabou de ler, decorre da Constituição Federal. Então, o nosso projeto é um projeto apenas que quer levar o conhecimento do aluno, que é o usuário dos serviços prestados pelas escolas, pelos professores, direitos que ele já tem. Então, esse primeiro dever do professor tem a ver com a liberdade de consciência e de crença dos alunos. Se um professor abusa da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover, veja, é importante o verbo, para promover as suas próprias preferências ideológicas, religiosas, políticas e partidárias, ele está violando a liberdade de consciência e de crença do aluno, que é obrigado a escutar o discurso do professor. Catarina, você concorda com essa linha de raciocínio do Miguel? Na verdade, eu acho que os professores não fazem isso, né? Se você tem um ou outro que faz, muito raramente. Eu acho que quem está próximo da realidade das escolas, especialmente das escolas públicas brasileiras, sabe a quantidade de coisas que os professores precisam fazer, né? E aí, quando a gente pensa num processo de discussão, a questão é o que um professor está expressando a sua preferência ideológica. Se, por exemplo, se um professor vai discutir a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ele vai dizer que a guerra não matou muitas pessoas, não matou, inclusive, de acordo com a questão quem era judeu, quem era raça ariana. Como é que isso é a opinião do professor? Isso é questão ideológica? Miguel, como é que se explica essa linha de raciocínio que a Catarina faz? Essa preocupação da Catarina, na verdade, tem a ver com o quarto dever do professor. O quarto dever, diz aqui, desse projeto ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Muito bem. Se há uma controvérsia, se o professor traz para dentro da sala de aula uma questão controvertida, uma questão política controvertida, social ou econômica, ele tem a obrigação de apresentar aos alunos as principais teorias, versões e opiniões a respeito daquela matéria, para que o estudante não seja refém das opiniões do professor. Me ocorre uma dúvida aí,
com relação à questão da justiça. Quem é que vai, no seu entender, estabelecer o que é justo e o que não é justo na hora em que o professor estiver na sala de aula com os alunos? Bom, o primeiro juiz desse dever é o próprio professor. O professor é que deve conhecer as questões das quais ele está tratando em sala de aula e procurar honestamente apresentar aos alunos de uma forma não tendenciosa, sem ridicularizar um ponto de vista do qual ele discorda, por exemplo. E, evidentemente, quem vai analisar em última instância se ocorreu ou não uma conduta abusiva seriam as autoridades superiores, caso haja uma reclamação diante, por exemplo, de uma conduta, um viés pronunciado e sistemático por parte do professor, as autoridades educacionais ou, em última análise, até o próprio Poder Judiciário, se houver algum recurso ao Poder Judiciário. Isso pode, quem em última análise vai decidir se houve ou não dano ao estudante, seria o próprio juiz. Catarina, isso não torna o ensino ou não torna a educação um tanto quanto burocratizada ou judicializada? Não é um risco que se corre? Não, esse é um risco efetivo. Na verdade, eu não sei por que as pessoas dizem que os professores estão fazendo isso hoje e por que a gente precisaria de um processo de lei e judicializar o processo pedagógico. O processo educativo é um processo essencialmente dialógico, essencialmente relacional e quaisquer questões que surgem dentro da escola devem ser debatidas dentro da escola. Por isso a escola existe exatamente para educar e educa alunos e educa os professores e educa a família. A Lei Diretriz e Base, inclusive, é clara nisso, na participação da família e da comunidade na construção do seu projeto pedagógico. Então, a questão do processo educativo requer essencialmente que as relações sejam estabelecidas no interior da escola e qualquer divergência que exista seja debatida especialmente na escola. Se tiver alguma coisa que extrapole isso, a nossa base legislativa já dá conta disso. A gente não precisaria de um projeto para punir o professor por uma questão que tem que ser resolvida no âmbito pedagógico. Miguel, quando eu começo a pensar nessas possibilidades, me ocorre também uma possibilidade de que a gente esteja estimulando alunos a uma prática de denúncia do professor em sala de aula. Não há esse risco, na sua opinião? Bem, deixa eu antes de dizer uma coisa. A Catarina reconhece que esses deveres existem. Nós falamos do primeiro dever, ela disse, não, de fato, já é assim, a legislação já estabelece isso, e eu fico muito contente de ver a Catarina reconhecendo que esses deveres do professor já existem. Bem, se os deveres já existem, o senhor não acha que o estudante tem o direito de saber disso? A questão, o que nós podemos discutir é se os deveres do professor, que estão previstos no projeto, existem ou não. Mas eu entendo que se eles existem, a parte mais interessada em saber disso é o estudante. Nós não podemos negar ao estudante, que é a parte mais fraca, que é aquele indivíduo vulnerável, que ainda, aliás, a legislação brasileira estabelece que o estudante deve ser preparado para o exercício da cidadania. Ou seja, conhecer os seus próprios direitos é uma condição necessária ao exercício da cidadania. Então, nós só queremos levar esses direitos, esses deveres, que a própria Catarina reconhece que existem, nós queremos levar isso ao conhecimento do aluno, para que o aluno, caso ele entenda que está sendo vítima de uma conduta abusiva por parte dos professores, ele possa tomar as providências que julgar que são adequadas. Em primeiríssimo lugar, conversar com os pais. Depois, se os pais entenderem que é o caso, vai falar com a direção da escola. Catarina, o que você me diz dessa linha de raciocínio? Nós temos um projeto de lei que ele proíbe que seja discutido nos planos estaduais, nos projetos político-pedagógicos da escola, nos currículos, as discussões mais sérias que nós temos na sociedade brasileira hoje, que é, por exemplo, questão de gênero, né, questão de orientação sexual. Então, são questões muito sérias que têm provocado, por exemplo, a questão do machismo, do racismo, do feminicídio, e tem um projeto de lei que proíbe isso. Quando a gente percebe um projeto como esse, que quer punir o professor, caso essa discussão seja feita no âmbito da escola, é um projeto antipedagógico. O processo pedagógico requer essa relação de discussão. E os estudantes... Eu não sei qual é a ideia que nós estamos tendo dos nossos estudantes, porque os nossos estudantes sabem muito mais coisas do que sequer a gente possa imaginar. Às vezes, eles sabem mais coisas do que os próprios professores. Então, todas essas questões que o professor Najib está colocando, os alunos têm conhecimento dele. Têm conhecimento de mais coisas que muitas vezes do que os próprios professores. Então, essa relação de denúncia do professor é uma relação completamente antipedagógica e que não favorece o nosso processo educativo. Vou aproveitar que você falou disso, eu vou voltar à questão que passou batido por conta da gente avançar por outro tema.
Miguel, você acredita que a gente não possa viver aí um estímulo a um denuncismo dos alunos? Como é que a gente controla ou esse risco está afastado? Não, veja, a expressão denuncismo ela é extremamente pejorativa. E ela desqualifica de antemão a reação da vítima contra uma conduta abusiva. Então, eu não usaria essa expressão denuncismo. Eu acho que se o estudante entende que foi vítima, veja, nós estamos falando de crianças e adolescentes, porque esse projeto Escola Sem Partido, nesta parte pelo menos, não se aplica ao ensino superior. A Constituição Federal garante ao estudante e adolescente o princípio da proteção integral, da proteção prioritária. Então, a legislação brasileira tem o dever de amparar prioritariamente o estudante. O artigo 70 do ECA, no qual o nosso projeto se baseia, diz o seguinte: é dever de todos prevenir a ocorrência de violação dos direitos da criança e do adolescente. Que direitos? De que direitos nós estamos falando? O direito ao pluralismo de ideias, que está exposto, que está garantido no item 5º, no item 4º dos deveres do professor, esse que você acabou de ler, o direito à liberdade de consciência e de crença, o direito à impessoalidade, que está garantido no item 2, que seria interessante a gente ler, o item 2 e 3 dos deveres do professor. Então, veja, o Estado brasileiro tem o dever de proteger a criança e o adolescente. Olha, você concorda com essa linha de raciocínio? Eu discordo porque eu acho que a nossa legislação já garante tudo isso, a gente não precisa. Qual é a lógica do denuncismo? Todos os movimentos, né, ou as vertentes que se juntam ao movimento Escola Sem Partido têm criado, inclusive, sites e incitado os estudantes a gravar a aula dos professores, que é uma prática, inclusive, ilegal, e denunciar, disponibilizar na rede, circular na rede. Isso por si só, já é uma lógica de denuncismo e que provoca uma guerra entre estudantes e professores. Nós precisamos estabelecer uma relação recíproca de respeito entre estudantes e professores e não incitar um processo, uma guerra entre escola e comunidade, estudantes e professores. Então, o denuncismo ele já está, antes do projeto ser aprovado, né, ele já está em vigor. Olha, eu vou aproveitar esse momento para ler outros 2 artigos que formam a base Segundo e terceiro dever, que fala de respeito. O professor não fornecerá nem prejudicará, não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. E o terceiro o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta do nosso programa, a gente vai discutir outras questões desse tema. Já, daqui a pouquinho a gente está de volta. O Diálogo Brasil está de volta e hoje nós estamos falando sobre o projeto Escola Sem Partido. Eu vou ler agora mais 2 dos artigos que sustentam essa proposta. O professor respeitará o direito dos pais, dos alunos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E, por último, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens já citados anteriores, sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Miguel, eu fico imaginando o seguinte: é possível ter uma escola que não trate de questões ideológicas se a gente pegar como conceito de ideologia uma visão de mundo, um conceito moderno. É possível ter uma escola sem ideologia? Bem, não é isso o que a nossa proposta prevê. O item 4º dos deveres do professor, que você leu no bloco anterior, diz que o professor, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, questões controvertidas, deve apresentar aos alunos as principais versões, teorias e opiniões a respeito daquelas matérias, daquelas questões. É claro que o professor não pode transformar o aluno em refém das suas opiniões. Então, o aluno tem o direito de conhecer, inclusive, as opiniões das quais o professor discorda. E o professor tem o dever de apresentar isso de maneira justa, sem ridicularizar uma opinião da qual ele discorda. Eu queria voltar um pouquinho aos outros 2 deveres do professor,
que foram lidos no bloco anterior. O dever do professor de não perseguir alunos que discordem das suas opiniões em matéria de religião, de política, preferência partidária, por exemplo, e o dever do professor de não fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Essas questões todas estão cobertas e garantidas pela Constituição Federal. Pela Constituição Federal. Nós não estamos inventando nada que não esteja na Constituição. Todas essas questões que nós estamos aqui discutindo já existem hoje. São dúvidas que podem surgir hoje. Agora, isso não tem nada a ver com o Escola Sem Partido, tem a ver com a Constituição Federal. Agora, uma das questões que torna polêmica essa discussão e que divide opiniões e que acirra esse embate é quando está na Câmara Federal tratando de algo que tenta estabelecer o que é o limite. O professor não pode se meter em determinadas questões, em determinados assuntos. Vamos tomar como, por exemplo, uma questão de saúde. Em que momento a gente consegue definir, no seu entender, o que é o limite para não tratar, por exemplo, dentro da sala de aula, de uma questão como uma doença sexualmente transmissível? Eu não posso traçar em abstrato uma linha que vai dizer, olha, este é o limite. Vai depender de uma série de circunstâncias, inclusive, por exemplo, da idade dos alunos. Do tipo de palavras que o professor usar, do tipo de discurso que ele fizer, das imagens que ele exibir. Tudo é um conjunto de circunstâncias que deverá ser levado em consideração para saber se o professor violou a lei. De que lei nós estamos falando? Do Escola Sem Partido? Não, nós estamos falando da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz o seguinte, os pais, essa lei já existe, é em vigor no Brasil hoje, os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Só que a Convenção Americana, ela emitiu, inclusive, uma nota dizendo que essa observação era específica sobre uma questão e não sobre a formação das escolas. Quando a gente está falando disso, como a pergunta que você fez em relação a uma doença sexualmente transmissível. E não é só uma doença sexualmente transmissível. Nós estamos num país que é o país que mais mata gays, os LGBTs, é o país que tem um alto índice de feminicídio, é um país que está crescendo muito o abuso, cresce cada vez mais, o abuso sexual contra crianças, não é contra adolescentes ou jovens, é contra crianças, e isso acontece essencialmente nas famílias ou por conhecidos. Essas questões precisam ser debatidas na escola. Quando a gente está falando de debater gênero na escola, está falando de debater racismo, de debater machismo, de debater essa sociedade patriarcal que olha as mulheres como objetos e não como sujeitos e que acha que pode, por exemplo, matar a qualquer hora uma mulher e explorar sexualmente as crianças. Então, é disso que nós estamos falando. Quando a gente estabelece o que o professor pode falar, estamos dizendo que ele não pode falar de todo o resto. Quando a gente olha, por exemplo, para o processo que está no país, em curso no país, mesmo antes da gente ter um projeto de lei como esse, de denuncismo do professor, de filmar a sala de aula, colocando em risco a segurança das crianças, dos próprios professores, da escola como um todo, essa é uma questão extremamente grave na nossa sociedade. Isso fere a própria Constituição. Catarina, eu vou aproveitar esse momento, já que a gente falou num projeto que está sendo discutido lá na Câmara. A deputada federal Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, é uma voz contra a proposta que está tramitando lá. Vamos acompanhar o depoimento dela. É um dos projetos mais desrespeitosos que essa casa já viu. Considerar que professor e professora são inimigos imaginários da nação é de uma profunda crueldade. Na prática, você coloca o professor sob vigilância, há um caráter extremamente persecutório, sobre um manto e sobre uma hipócrita construção de que há um cuidado com as crianças e adolescentes, com os alunos e alunas. Você, em verdade, faz com que alunos rompam os vínculos com educadores e educadoras e passe a ser instrumentos de vigilância da atuação do próprio educador. Isso compromete sobremaneira as relações entre professores e alunos, que são fundamentais para que você tenha o desenvolvimento do próprio conhecimento. Olha, agora a gente vai ver o outro lado dessa moeda. Nós vamos ver o depoimento de um defensor do Escola Sem Partido, o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Essa discussão ela tomou as ruas do país, as redes sociais, a redação dos jornais, né? E isso é extremamente importante, porque existe de fato uma guerra cultural no nosso país. E seria importante que houvesse efetivamente pluralidade nas escolas. Quando se fala de escola sem partido, na verdade se quer uma escola
em que as diferentes vertentes do pensamento tenham a mesma condição de apresentação e de possibilidade democrática de coexistirem com outros pensamentos. Hoje, infelizmente, a maior parte das nossas academias foi apropriada por uma corrente hegemônica. Eu posso, inclusive, dizer de cátedra, porque participei de alguns eventos da Universidade Federal do meu estado, no Instituto de Tecnologia Federal do meu estado, e a animosidade, a beligerância, a hostilidade, ela é uma tônica para quem pensa diferente do que pensa a vertente de esquerda. Miguel, o acirramento de opiniões, tanto à direita, tanto à esquerda, não deve nos conduzir a um bom caminho. Se, na sua opinião, o que falta para a gente chegar se tantas questões que foram debatidas aqui são convergentes também? Qual é o caminho para a gente chegar num bom termo, no entendimento de que não se traduza nessa briga que não chega a lugar nenhum? O bom termo é o respeito à Constituição Federal. É o que nós queremos. Agora a gente vê a fala da deputada Érica Cocai. Ela pertence a um partido, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que mais se beneficiou, que na verdade que vem promovendo o uso das escolas e universidades para fins de propaganda ideológica, política e partidária. O PT é o grande beneficiário, é o partido que mais lucra com a doutrinação política, ideológica e partidária nas escolas. Política, ideológica e partidária. E veja, é por isso que ela está contra o projeto Escola Sem Partido. Porque se fosse uma doutrinação hostil ao seu partido, ela certamente apoiaria o projeto Escola Sem Partido. Mas quando a gente vê um acirramento de posições dessa, quando a gente sob o argumento de fugir da doutrinação proposta pelo PT, não se corre o risco de cair numa outra doutrinação de um outro partido e aí estaremos vivendo a mesma situação? Certamente existe esse risco e é por isso é que nós queremos o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido justamente vem para impedir que esse risco ocorra quando ele diz que o professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula. E o projeto não diz que o professor de esquerda não pode fazer. Nenhum professor pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Nenhum professor pode abusar da presença obrigatória dos alunos em sala de aula para tentar transformá-los em réplicas ideológicas de si mesmo. Catarina, eu queria te ouvir. Olha, eu tenho a impressão de que essas pessoas estão muito distantes da escola. Porque quem vive o dia a dia da escola, que sabe quais são os problemas que a escola vive, que os professores hoje vivem muito em função, inclusive, de atender às demandas das avaliações de larga escala, que não conseguem nem implementar outros projetos na escola, saberia que os professores não estão utilizando o tempo de sala de aula para fazer propaganda ideológica partidária. Você pode ter um caso ou outro, mas não é a realidade. Nós temos, os professores do Brasil hoje, eles são formados na sua grande maioria, 75%, em instituições privadas, que essa discussão não passa por elas. Se a questão da academia, e aí voltando bem às universidades públicas, né, se tornou esse espaço ideológico, as instituições privadas que formam os professores na sua maioria não estão nessa lógica. Esses professores estão num sistema de ensino que não estão dando conta nem de lidar com os problemas da escola. Esse processo de acirramento não nos leva a lugar nenhum. Eu acho que a lógica do Escola Sem Partido eu vejo como a escola de partido único, que define o que pode ser. Porque o que está posto na Constituição hoje é exatamente a liberdade de discutir os diferentes temas. Quando a gente está dizendo só pode debater essas questões ou é proibido que determinadas questões sejam debatidas, eu acho que a gente está levando a dizer, olha, eu estou invertendo a lógica, estou colocando a escola de partido único. Se eu pego o projeto de lei, ele tem muito a ver com a deputada Érica Cocai. Por que você diz que não é verdade, Não é verdade. O projeto Escola Sem Partido não está proibindo o debate de nenhum assunto, o ensino de nenhum assunto. Ele não interdita... Ele diz que o professor tem que ser neutro. Não diz que o professor tem que ser neutro. Ele diz que o professor não pode se aproveitar da audiência cativa para promover as suas próprias ideias, para promover as suas próprias preferências político-partidárias. Ele diz que o professor não pode fazer propaganda político-partidária. Se o professor e mais, ele diz que quando o professor tratar de uma questão controvertida, política, econômica ou social, ele deve apresentar aos alunos as principais versões. O nome disso é pluralismo. O que nós queremos é uma escola plural. Isso que a Constituição mostre já aos garante. alunos. Sim, nós queremos dar efetividade a essa regra constitucional. Eu queria abordar com vocês rapidamente, a gente está caminhando para o final, embora a gente não consiga exaurir, mas acho que é uma questão que eu gostaria de tratar. A gente percebe uma tendência que é a militarização das escolas.
Vocês acham que esse é um caminho ou isso é um risco que a gente está vivendo? Eu não acho que seja um caminho, mas esse desejo de muitas famílias de que haja a militarização das escolas, na verdade, demonstra como as famílias estão necessitadas de ordem e disciplina dentro das escolas. Elas sentem que as escolas se tornaram locais perigosos para os seus filhos. Locais onde não existe disciplina, onde não existe ordem, onde não existe hierarquia. Então, quando se fala em militarização das escolas, as famílias têm em mente um ambiente organizado, onde existe respeito, disciplina e hierarquia. Olha, Catarina, você tem um minutinho para a gente concluir o seu raciocínio. Então, eu vou numa questão simples, né? Quando a gente está falando da militarização das escolas, a gente está falando de garantir ordem e segurança. A função da polícia é garantir ordem e segurança na sociedade. A escola é uma instituição da sociedade. Se a escola não tem isso, não é porque a escola, é porque a sociedade está faltando isso. Se a polícia não dá conta de garantir a segurança e a ordem na sociedade, que é aquilo para o qual ela foi formada, inclusive tem cursos para a formação, por que ela vai dar conta de organizar a escola, ou seja, de lidar com aquilo que ela não entende, que é a questão da educação? Então, a militarização da escola não é saída, porque os militares não entendem de educação. Então, por que eles vão cuidar daquilo que eles não entendem se eles não estão dando conta de cuidar da segurança da nossa sociedade, que é a função para a qual ela foi criada? Olha, eu agradeço muito a participação dos senhores aqui nesse programa. Eu tenho certeza que a gente não consegue exaurir um assunto tão vivo e tão consistente quanto esse, mas também tenho certeza que a nossa conversa serviu para quem está nos assistindo em casa tornar mais claro um pouco essas questões. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Te espero na segunda-feira que vem, às 10h15 da noite. Até lá!